Senhor Jesus, ensinai-nos a perceber e a descobrir dentro de mim, na minha realidade, os sinais do Teu amor, da Tua presença. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 12, de 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E isso acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juízo. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos a sabedoria que vem do mais profundo, que vem do interior da nossa vida. Como nos lembra o cardeal Tolentino, nós sofremos um déficit de atenção muito grande. Nós estamos dispersos, despreparados para ver, sentir, saborear, até mesmo julgar o que se passa dentro de nós, decifrar, dentro da nossa interioridade. Os sentimentos, as emoções, os apelos. Quando estamos desolados, quando estamos consolados. Mas este caminho não é um caminho feito de um dia para o outro. Não é um caminho fácil. É um caminho difícil, é um caminho de maturidade. Pois muitas vezes vemos, sentimos, mas não entendemos, não compreendemos. Não fomos preparados para o silêncio e para interpretar os sinais que brotam dentro de nós. Porém, hoje o Evangelho nos alerta para que saibamos interpretar os sinais do tempo presente. Jesus falava do tempo dele, de tudo o que acontecia ao redor dele, de tudo o que acontecia ao redor da vida e do testemunho do projeto de reino dele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tragamos esta mensagem para cá, para o hoje. Deixemos-nos interpelar por esta mensagem. Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo com a nossa sociedade atual? Será que nós estamos entendendo que nós somos convidados a sentir, saborear, discernir, para assim encontrar o caminho da sociedade atual, uma sociedade veloz, muito rápida, muito veloz. Uma sociedade superexposta, quando hoje o que vale é ter a presença, a imagem sua na internet, vestida ou nua, para ganhar likes. Quando olhamos para a sociedade, uma multidão de pobres perambulando, procurando comida nos carros de lixo, nos lixões, nas casas das pessoas. Uma multidão de pessoas sendo assassinadas por causa da violência. No Brasil, 3 mulheres são assassinadas por dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos nos perguntar se estamos atentos à realidade do mundo atual. Será que estamos entendendo o que está acontecendo com a nossa sociedade? Vemos as pessoas dentro das igrejas brigando por causa de política. Não sei o que está acontecendo, mas era uma coisa comum no Brasil e no mundo divergir sobre política. Afinal de contas, para isto que existem os partidos, são partidos diferentes, propostas diferentes?
partidos que trazem propostas para projetos diferentes, inclusive, de Brasis diferentes. Mas a ponto de quando a gente escutar alguma crítica, ou você achar que alguém está lhe criticando sua posição, você ameaçar, brigar, bater, está tão difícil que não se pode mais nem pregar o Evangelho. Quando se fala em pobre, em sofrimento, em injustiça, começa a confusão. Pois bem, o Evangelho precisa continuar sendo pregado. E não é à toa que há tantos mártires na igreja, porque os insatisfeitos matam, ameaçam. Outro dia, um irmão da igreja atirou no outro, dentro da própria igreja evangélica. O culto não parou, continuou, porque um era de um partido A, o outro era de um partido B. E o do partido A estava criticando que lá na igreja dele estavam falando demais de política e fazendo campanha para candidato X, pois o irmão descontente puxou o revólver e atirou no irmão A. E o culto não parou. Temos visto esses dias várias violências contra padres, porque quando pregam o Evangelho, quando denunciam alguma situação de violência, de injustiça, de morte, de fome, de pobreza, as pessoas contrárias, tem gente, uma ou duas, claro, que se revolta e sai gritando igreja dentro quando não ameaça o padre ou bate. Discordar é natural e é importante. Usar da violência, não. Não percamos nunca a educação. Dialogar é o caminho. E o silêncio também. Saber escutar o outro, saber dialogar, saber discordar do outro. Quando a gente vê uma sociedade tão violenta como esta, que sinal que a gente está vendo? Que sinal que a gente entende? Os irmãos brigando, as famílias brigando, os amigos brigando. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade. O mal que está aí no mundo hoje, ele tira o pior de dentro de nós. E nos impulsiona para o pior daquilo que está fora de nós. Mas não percamos a razão. Não percamos a lucidez. Os sinais dos tempos não são nada fáceis. Mas é preciso que usemos do discernimento e da sabedoria, que pelo menos nos mostremos pessoas equilibradas, que eu não preciso atacar uma pessoa porque pensa diferente de mim no quesito religião, política, futebol, seja o que for. É preciso usar da sabedoria, da lucidez. Sempre fomos diferentes. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, como você pensa. Mas até aí chegar à violência só mostra o quanto não conhecemos do Evangelho e de Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que Jesus manda a gente fazer pelo nosso, entre aspas, inimigo é orar. É orar pelo seu inimigo, por aquele que você não quer bem. Utilizar da violência, do desequilíbrio, é desespero. Tenhamos consciência e tenhamos sabedoria. A lucidez precisa ser retomada. Afinal de contas, por causa de política, você briga hoje e amanhã eles estão de mãos dadas. Você que perde a sua família, o seu amigo. É claro que todas estas manifestações horrorosas de irmãos contra irmãos, família contra família, amigo contra amigo, podem nos decepcionar. Isso é uma coisa. Mas uma coisa é decepção. Outra coisa é violência. Não permita que o Espírito Santo de Deus nos aqueça, nos sustente, nos anime, nos faça compreender melhor os sinais dos tempos atuais. O que Deus quer de nós. O que a palavra de Deus quer de nós. Não percamos a sabedoria, a sensatez e não entremos na fila dos insensatos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a palavra de Deus sempre guie o nosso coração e que nós nunca esqueçamos de a quem e para quem estamos aqui, a quem estamos servindo.
a Cristo na pessoa dos pobres, dos sofredores. Por isso, quando a gente tiver que brigar por alguma coisa, que a gente brigue para ajudar mais, servir mais, cuidar mais dos pobres. Não nos deixemos afetar pelo ódio, porque Jesus está no meio de nós, sofrendo. E na dúvida, fiquemos sempre, meus irmãos e minhas irmãs, do lado da paz, do lado da bondade, do lado da justiça, do lado da fraternidade. Como diz Papa Francisco, somos todos irmãos. Fiquemos do lado dos pobres. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.